Oi, gente, boa tarde. Hoje é a nossa lição, é a quinta do dia 3/5, Adolescentes Vencedores falando sobre a família cristã. E aí, o tema da lição de hoje é como conviver com o diferente. Será que a gente é diferente? Todo mundo é diferente? E como é conviver com isso? Tá certo? A turma de adolescentes, uma pegado. Vamos lá iniciando nossa lição de hoje com a oração, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estar aqui mais um dia na Tua presença, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos nossos lares, as nossas casas, apesar de tanta dificuldade, pela nossa família, pela nossa saúde, enquanto tantas pessoas estão enfermas, principalmente devido a essa pandemia, mas nós estamos aqui te dando graças por tudo que tu tens feito. Abençoa o Depim, todas as crianças da tua igreja, para que elas continuem permaneçam na tua fé. Abençoa também aos professores da Escola Bíblica Dominical, para que eles possam continuar levando a tua palavra aos corações daquelas pessoas que te buscam. Tem misericórdia dos nossos pastores, missionários que estão no interior, em outros países, que precisam do teu auxílio e da tua mão. Nos dá paz, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a cada dia a entender a tua palavra. Então, gente, hoje o texto bíblico está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Todo mundo já pegou a Bíblia, né? Acredito que sim. Então, bora lá. O texto bíblico fala sobre a paz de Deus. Sobre a paz, né? O que é que diz o nosso texto bíblico de hoje? No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, ou seja, nem sempre é possível, né? Mas quem tem a paz de Deus consegue transmitir isso às outras pessoas, pelo menos no que depender da gente, nós devemos fazer a nossa parte. É isso que a Bíblia recomenda, Paulo escrevendo aos Romanos. E o que é essa paz, né? Um sossego, descanso, calmaria mesmo em meio às adversidades, tranquilidade, serenidade na nossa alma, no nosso modo de agir, de pensar, harmonia nos relacionamentos com as outras pessoas. E essa paz o mundo não pode dar, né? O mundo está cheio de contradições, de tantas coisas, mas Deus é quem nos tem sustentado. Então, já que todo mundo está aí com a Bíblia, a leitura da palavra de hoje se encontra super fácil, né, gente, de achar. Gênesis capítulo 37, versículos do 1 ao 36, que diz o seguinte, fala sobre a história de José, super conhecida por todos nós, que diz, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. E Israel, que era Jacó, amava mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 10, que diz, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porque José tinha sonhado, ele reinando sobre os seus irmãos. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E 14 diz, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhes o varão, dizendo, quem procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E
Vendo José de longe, antes que chegassem a eles, conspiravam contra José para o matarem. E diziam: lá vem o sonhador mau. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-no numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E versículo 26, a continuidade. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamos-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José na cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E aos pais disseram, versículo 33, dizendo, disseram a Jacó: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. E ele foi vendido, como escravo no Egito. Olha que coisa triste, Vindo ainda mais dos próprios irmãos. Então, gente, José também poderia ser até diferente, Tem aí uma figurinha do filme Extraordinário. Para quem ainda não leu o livro ou viu o filme, é bem interessante. E a pergunta, que a gente faz é essa: você se considera uma pessoa diferente? Diferente em que aspectos? Intelectual, físico, emocional? Você tem facilidade de fazer amizades? Não tem? Porque cada pessoa tem suas diferenças, Cada pessoa é extremamente diferente uma das outras, pode ser da mesma religião, da mesma cor, da mesma família, mas tem diferenças entre elas, porque ninguém é igual e Deus nos fez assim. Então, o desafio hoje é escolher uma característica sua que você considera diferente dos outros, não que seja melhor ou pior do que as outras pessoas, mas nós somos diferentes. Então, você vai compartilhar aí com o nosso grupo. Depois que todos compartilharam, eu digo aí qual é o que eu considero uma coisa diferente em mim. Tá certo? Os outros professores devem participar também. Tá aí o desafio para vocês. Vamos ver. Gente, vamos ver isso aqui. Olha isso. Olha a malhação, hein? Esse aqui é bem antigo, essa foto apareceu hoje no meu Face. E o que é que eu quero dizer com isso? Que Deus foi quem criou todas as diferenças. Nós somos extremamente diferentes e Deus é que fez toda essa diversidade. Diversidade de frutas nas árvores, diversidade nos animais, diversidade entre as pessoas. Olha, se todo mundo fosse igual, não ia ter graça, E como é que a gente ia conviver? Essa aí é uma foto bem antiga, eu acho que faz uns 25 anos no máximo, deve fazer essa foto. Mais velho do que vocês a foto, hein? E tem aí eu e minha irmã na igreja, a gente de jardineira, que era bem comum naquela época. Eu totalmente diferente dela, na personalidade, até fisicamente, Eu tenho os cabelos bem cacheados, ela tem o cabelo liso, ela sempre foi mais moreninha do que eu, mais magrinha, eu sempre fui mais cheinha. Enfim, então para você ver que pessoas até da mesma família, olhe entre seus irmãos, quem tem irmão, você, por mais que seja do mesmo pai, da mesma mãe, todos nós somos diferentes, E glória a Deus por isso. Com nossas tanto fraquezas como qualidades, defeitos, somos todos diferentes, temos personalidades diferentes e Deus pode nos ajudar a moldar o nosso caráter de acordo também com a nossa personalidade. Então, a gente fica tem pessoas que reagem de diferentes formas a situações diferentes, Eu, por exemplo, pareço ser mais calma do que minha irmã, que explode às vezes mais rapidamente, mas ela também tem outras qualidades que eu não tenho. Então, o primeiro tópico da lição de hoje é sou diferente. E daí, Realmente,
várias pessoas, quase as pessoas mais diferentes que você conheceu. Não é legal ter pessoas bem diferentes ao nosso redor, e saber respeitá-las também é bem importante. Então, olha, como a gente estava dizendo, tem umas pessoas que por alguma besteira já responde emotivamente com muita raiva, outras não ligam muito para as coisas, é sempre feliz, alegre, ou pelo menos aparentam ser. Então, a Bíblia nos recomenda que, primeiro, em 1 Tessalonicenses, nós devemos reter o que é bom, tá certo? Então, de todas as pessoas, de todas as coisas, adversidades que às vezes nos acontecem, nós devemos reter o que é bom. Em Provérbios também tem dizendo, no capítulo 15, que a resposta branda desvia o furor, ou seja, afasta a ira. Se você for com mais agressividade para alguma pessoa, ela acaba ficando mais irritada com você. Quantas vezes isso já não aconteceu, né? E quando a gente vai com calma, fala com passividade, a pessoa se acalma e a ira contra nós já desaparece. Então, Filipenses também diz que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. E é só Ele que pode nos dar paz diante de todas as dificuldades das nossas vidas, das nossas casas. Então, eu queria que vocês tivessem bem claro isso, que foi Deus que criou toda essa diversidade. Mas o pecado, infelizmente, deformou a criação de Deus e destruiu isso. E as pessoas hoje acham que ser diferente é legal, tá na moda, mas vamos ser estranhos. Não que ser diferente seja bom, mas as pessoas querem deturpar isso, deturpar a criação de Deus e tudo que as pessoas querem fazer para chamar a atenção, às vezes elas fazem, né? Inclusive, não se importando se é pecado ou não, se isso agrada ou não a Deus. Então, como é que a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus? Se a gente segue o caminho de Jesus, né? Que é só através dele que nós podemos vencer esse pecado e ter uma vida eterna com Deus. Porque a gente foi totalmente afastado de Deus por causa do nosso pecado. Então, uma das formas de a gente saber se está realmente agradando a Deus é através da sua vontade, se está seguindo os caminhos de Jesus e que continuemos assim. As pessoas que normalmente não seguem a Jesus, elas afundam cada vez mais nesse abismo, às vezes perdendo até sua identidade, né? Como cristã, como pessoa mesmo, acha que se fizer tudo que as outras pessoas fazem para ser aceita naquele local, isso é muito comum, principalmente na adolescência, você se juntar a um grupo, eu sou do grupo dos nerds, outro, eu sou do grupo dos que gostam de música, outros dos intelectuais, enfim, cada um vai se achar melhor em determinado grupo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos respeitar nem conviver com os outros de forma pacífica, tá certo? Então, o outro tópico da lição é todos são diferentes. E agora, né? O que é que a gente faz com todas essas emoções, sentimentos? Reagimos de diferentes maneiras. Olha aí as expressões faciais desse cara, né? Que às vezes é como a gente se sente, como a gente reage a coisas totalmente diversas. Tem gente que é a mesma cara, né? Também tem gente assim, para tristeza, para raiva, para alegria, parece ser a mesma pessoa que não se importa, mas aí o corpo responde, né? Então, gente, todos nós somos diferentes. Então, uma das coisas que eu queria trazer para vocês é essa história de José. Olha aí esses slides aí que estão passando para vocês. Ele foi altamente invejado por seus irmãos. Que coisa terrível, né? A pessoa ser invejada já é ruim. Imagine pelos seus próprios irmãos. Então, toda essa inveja, maldade no coração dos seus irmãos fizeram com que ele fosse vendido como escravo para outra terra, para outras pessoas, e foi parar no Egito, muito novo, né? E aconteceu praticamente uma tragédia na sua família. Ele tinha sonhos, né? Que os seus pais, os seus irmãos reverenciavam ele e as pessoas, os irmãos dele não gostavam, achavam que ele falava demais, que ele sonhava demais
e não gostava do que estavam vendo. E aí tomaram essa decisão de matá-lo, embora um dos irmãos dele disse, não, o que é que a gente vai ganhar com isso? Matando ainda mais nosso irmão, que é do nosso sangue, e preferiram vender por 20 moedas de prata. Ainda lucraram, mentiram para o pai dele. Olha como um pecado gera outro às vezes, né? Ainda mentiram para o pai, dizendo que o pai, dizendo para Jacó que ele tinha morrido, né? Que uma fera tinha alcançado ele e entregaram a túnica totalmente rasgada e ensanguentada. Mas só que Deus, gente, Deus transforma todas essas coisas que deveriam ser uma tragédia na nossa vida em salvação, às vezes para uma nação inteira, como foi a de Israel, através do perdão e da compaixão de José. Se a gente fosse ver aí, José tinha de tudo. Preste bem atenção, José tinha de tudo para ser vingativo, de dizer, não reconheço esse pessoal que vem atrás de mim. Depois de vários anos, agora que eu sou governador, eles vão querer se aproveitar de mim e me vender. Eu sofri tanto esse tempo. Mas não, José perdoou, teve compaixão dos seus irmãos, reviu seu pai. E Deus trouxe salvação a toda essa nação de Israel. Então, olha como Deus pode fazer coisas magníficas através das nossas reações, dos nossos temperamentos, de como a gente reage a coisas que podem nos afetar. Então, seja na nossa família, principalmente na nossa casa, né? Na igreja, onde a gente estuda, esses conflitos, né? Esses desafios da vida faz com que a gente, às vezes, tenha outros caminhos, mas o mais importante é permanecer na dependência de Deus, permanecer em Deus através de Jesus Cristo, que Deus pode mudar todas as coisas, dando inclusive comunhão à nossa família, né? A nosso lar. Eu também sou exemplo disso, né? De que parecia tudo dar errado, mas Deus chegou com providência e vivemos em paz com Deus em nossas famílias. Então, fica aí uma dica para vocês, tanto de comportamento, para a gente sempre ter paz com os nossos irmãos, sempre perdoar, por mais difícil que seja, porque nós somos diferentes. Eles aceitam os nossos defeitos e nós aceitamos os defeitos deles, bem como as qualidades, para conviver em harmonia, seja na sociedade, seja na família. Umas dicas aí bem legais de livro, gente, e de filme. Filme, eu acho que esse aí todo mundo já viu. Se não viu, pode ler, pode assistir de novo, é bem legal, que eu gosto, que são as Crônicas de Nárnia, né, que fala sobre várias coisas e como o leão venceu as dificuldades e ajudou aí, mas não posso dar spoiler, né? Mas vocês já devem ter lido. Outro bem legal de um livro é Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, que fala sobre pessoas fleumáticas, sanguíneas, coléricas, como Noé, Pedro, Paulo, que tinham diferentes temperamentos, mas que através de Jesus, né, Deus conseguiu transformar esses temperamentos. Então fica aí a dica para vocês, passada, né, com tudo isso, com as fotos, mas muito obrigada e que a paz de Deus esteja com todos nós. Um abraço.